Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês novamente a receita do detergente caseiro, mas dessa vez eu vou fazer detalhado. Muitas pessoas disseram que não entenderam muito bem a receita, a primeira que eu fiz. É a mesma receita que eu vou fazer agora, porém vou fazer com mais detalhes. Nós vamos fazer duas etapas. Os ingredientes que eu vou falar agora são os ingredientes para o todo, para as duas etapas. Assim que eu falar os ingredientes, eu já começo a repartir as etapas e explicar passo a passo. Primeiro vamos aos ingredientes. 2 pedras de sabão neutro. Não chega a ser a metade, mas um pedacinho de um sabão ou de coco, ou até mesmo sabão neutro, ou um sabão da sua preferência. Essa metadezinha que a gente vai utilizar é para a segunda parte da receita. E você vai utilizar 2 detergentes de coco, ou pode ser o neutro também. Só não seria interessante um de cor, porque aí vai ficar com cor o seu sabão e não vai ficar branquinho. Então, 2 detergentes de coco, 3 colheres de açúcar, 6 colheres de sal, ou 3 colheres de sal e 20 gramas de bicarbonato. E dá um melhor resultado o bicarbonato e ele fica mais profissional. Vamos utilizar 100 ml de vinagre. Seria interessante o vinagre branco, né? O vinagre de álcool branco. Só tenho esse em casa, então eu utilizei esse mesmo, que é o vermelho. Mas seria legal você utilizar o branco. Para diluir o sabão, utilizaremos 2 litros de água. 1 litro para cada etapa. Esses são os ingredientes e agora nós vamos dividir em duas partes para poder ficar melhor a distribuição e o manuseio do nosso detergente. Na primeira parte, o que nós vamos fazer? Você vai colocar para ferver os 2 litros de água que eu mostrei lá atrás. E enquanto ferve, você pique o sabão. Você pode ralar ou picar, ao seu critério. Você pica, pode picar as 2 pedras já para facilitar o seu processo, mas deixa elas separadas para você saber que cada pedra vai numa etapa. Então, com a água fervendo, você já entrando no processo de fervura a água, você já pega o seu liquidificador e coloca, né, o sabão lá dentro, o equivalente a um sabão, tá? Você não precisa utilizar os 2 nesse momento, porque senão não vai diluir. Vai ficar muito cheio no liquidificador. Então, a gente divide em 2 etapas. Você vai pegar um sabão, colocar dentro do liquidificador. Na primeira batida, para não ficar muito cheio o seu liquidificador, utiliza 500 ml de água para um sabão. Aí você vai bater, né? E depois que você bater, você vai utilizar uma peneira. E essa peneira, você vai coar rapidamente o sabão que você acabou de bater para pegar os resíduos que sobrou. E aí, esses resíduos que sobrar, se sobrar, aí você coloca de novo os resíduos no liquidificador com o restante, com os outros 500 ml de água. Bate novamente e junta com a misturinha, com a primeira misturinha. Caso não sobrar resíduo, esses 500 ml de água que tá lá no processo de fervura, você acrescenta dentro da misturinha e só mexer. Só volta no liquidificador se ficar algum resquício, algum pedacinho de sabão que não foi diluído. E aí você junta com esses 500 ml de água e bate até diluir tudo. Caso não tenha ficado nenhum resquício, você pode pegar esses 500 ml de água para fechar 1 litro e só despejar no recipiente e misturar, ok? A consistência vai ficar essa que vocês estão vendo. Assim que juntar todos os ingredientes, você já pode acrescentar, no caso, os 2 detergentes, o sal, o açúcar, o bicarbonato, ou, né, 20 gramas de bicarbonato e as 3 colheres de sal. Aí você mexe bem e a consistência é essa. Você já pode colocar num balde e aí a gente vai para a batedeira. Essa parte, muitas pessoas falam pra mim que não quer fazer, que acha desnecessário. Mas
Essa parte da batedeira é muito importante por uma questão bem legal. Quando você faz o sabão, ainda mais se você quer fazer profissional para vender e não bate na batedeira, ele tem uma grande chance de ficar depois de um tempo dividido, água embaixo, sabão em cima. Então, quando você faz isso de bater na batedeira e bater por cerca de 2 a 5 minutos, ou até ele ficar bem cremoso, você consegue aí uma receita bem legal, bem diluída e não faz esse problema. Então fica bem mais profissional e bem mais fácil de trabalhar com o seu sabão. Como vocês podem ver, eu deixei para acrescentar o vinagre por último, mas porque eu esqueci. Você pode acrescentar ele junto com o restante da receita lá atrás, ou pode fazer igual eu fiz, tanto faz. Eu só coloquei o vinagre por último porque eu esqueci mesmo. Aí agora vocês estão vendo que eu tô jogando bastante água ali dentro do recipiente da batedeira, mas eu faço isso para reaproveitar a água. Então eu faço isso tanto no liquidificador quanto no pedaço da batedeira mesmo. E jogo a água e deixo ali de molho um pouquinho, enquanto eu vou fazendo o processo de misturinhas e tal, para poder aproveitar esses resquícios de sabão que ficou para trás. Nossa água que ficou no fogo, eu deixei ela no fogo mínimo, enquanto eu fazia esse processinho, para não gastar muito gás. E aí você vai jogar todos os sabões da segunda etapa, que é uma pedra de sabão, né, que é aquela outra pedra de sabão neutro, mais aquela metadinha de sabão que eu falei pra vocês. Eu utilizei uma metade de sabão caseiro, vocês podem utilizar uma metade de sabão de coco, ou até mesmo outra metadinha de um sabão neutro. Então vai um sabão e uma metadinha. Não chega a ser uma metade, né? É um pouquinho menos de a metade. E aí você mexe bem. Você pode também bater na batedeira. Eu bati na batedeira também. Você pode ou bater no liquidificador, você que sabe a forma de diluir. Como eu estava utilizando o recipiente da batedeira para poder acumular uma água com sabão, então eu fiz o processo assim. Eu peguei a batedeira e com a panela no fogo mesmo, eu fui lá e bati. E aí você pode desligar o fogo nesse momento, né, que já está bem diluidinho. Aí você bate com a batedeira até ele dissolver tudo e acrescenta essa segunda parte na sua mistura, na primeira mistura que estava no balde. Então, você fazendo isso, acrescenta a segunda mistura, acrescenta a segunda mistura com a primeira parte que já estava no balde. E aí eu coloquei dentro do liquidificador. Como meu liquidificador tem um medidor, não sei se o de você vai ter, mas você mede aí, enche, né, no caso, mas você vai utilizar 2 litros ou 3 litros de água. Nessa receita eu utilizei 2,5 litros de água agora, e você acrescenta, tá, esses 2,5 litros de água no seu balde. Mexe bem, tá? Agora essa parte é meio polêmica. Existem muitos canais que fazem esse processo que eu faço agora só depois de esperar 5 horas. Eu mesma às vezes espero essas 5 horas, mas você pode fazer agora, e o benefício de fazer já agora é poupar o seu tempo de ficar em cima da receita, e também eu vejo que não tem chance de empelotar quando faz isso. Mas tem pessoas que dizem que isso atrapalha a questão do endurecimento do sabão. Eu não percebo essa diferença aí, mas você pode escolher ou fazer esse processo que eu vou fazer agora esperando depois de 5 horas, você deixa só a receitinha, depois de adicionar 2,5 litros de água, você deixa ela de molho aí paradinha por 5 horas e faz esse processo, ou já faz ele de imediato, que é preencher 4 litros de água na garrafa, né, para você ter uma medida. Eu utilizei novamente uma água com sabão já, né, pode ver que tá bem branquinho, a água tá reaproveitada. E aí você despeja lá no seu recipiente os 4 litros de água para poder ter um rendimento aí do seu sabão. Mexe bem. E olha só a consistência que fica. Agora você pode esperar, depois que ficou nessa consistência, o período de 5 horas. Assim que aguardar esse período de 5 horas, a gente vai ver se precisa pôr mais água ou não. Aqui eu acrescentei para finalizar, uma dica aqui que é bem legal. Se você vê que ficou por conta da marca que você usou ou a quantidade de água,
Você vê que ele não ficou nessa grossura, ele ficou mais fino, mais ralinho. É só você colocar 1, 2 ou 3 colherzinhas de sal. Você coloca uma colher de sal, mexe bem e vê se ele engrossou. Se não, você coloca mais uma até a terceira. Na terceira, certo é que ele engrossa, se ele ficar fino, ficar ralo. No meu caso, eu queria que ele rendesse 10 litros de sabão. Então, o que eu fiz? Depois que eu esperei as 5 horas, eu coloquei mais 3 colheres de sal aqui dentro e mexi bem. Ele engrossou na hora, ele ficou bem mais grosso. Ele tinha ficado um pouquinho mais ralo, aí ele ficou bem grossinho. E aí eu coloquei 1,5 litro de água aqui dentro. Misturei bem e aí a consistência que a gente tem fica essa daqui, ó. E aqui é certeza que eu tenho 10 litros de sabão.